Porque a Índia é a capital vegetariana do mundo. Cerca de 30% da população do país opta por uma dieta vegetariana, e a Índia orgulhosamente carrega o título de país com o maior número de vegetarianos. Essa escolha alimentar é profundamente enraizada nas tradições culturais, religiosas e históricas. Para muitos indianos, o vegetarianismo está ligado às crenças hindus, que promovem a compaixão pelos animais e a não violência. Outras religiões, como o jainismo e o budismo, também destacam a importância do vegetarianismo, incentivando seus seguidores a evitar causar danos a seres vivos. A diversidade das cozinhas regionais da Índia apresenta uma variedade vibrante de pratos vegetais, desde curries de lentilha picantes até biryanis de legumes aromáticos. Esses pratos mostram como a comida vegetariana pode ser saborosa e diversificada. Além disso, a crescente conscientização sobre os benefícios à saúde associados às dietas vegetarianas, como a redução do risco de doenças cardíacas e a melhoria da digestão, está incentivando muitas pessoas ao redor do mundo a explorar o vegetarianismo. Esse fenômeno cultural não apenas molda a sociedade indiana, mas também oferece lições valiosas sobre saúde e sustentabilidade para todos. Curiosidades sobre as origens estranhas da Ordem do Cão? Em 1740, na Baviera, surgiu uma organização secreta chamada Ordem do Cão, que chamou a atenção de muitos por seus costumes incomuns. Fundada por católicos, esse grupo peculiar tinha requisitos bem diferentes para a adesão. Os novatos usavam coleiras de cachorro e precisavam arranhar a porta, imitando o comportamento de um cão para serem admitidos. As atividades da sociedade eram envoltas em mistério, gerando interesse e especulações entre os observadores. Embora o objetivo principal fosse fortalecer a amizade entre os membros, a Ordem do Cão também abordava de forma brincalhona e satírica as normas sociais. Relatos indicam que essa estranha sociedade manteve suas tradições lúdicas até 1902, deixando apenas fragmentos de sua história que nos fazem refletir sobre a vida cotidiana daquela época. É surpreendente como uma simples coleira de cachorro poderia simbolizar a adesão a uma irmandade secreta. A mistura de rituais travessos e amizade sincera fez da ordem uma parte única da cultura bávara, cujos ecos ainda ressoam na história. Quais outros segredos podem estar escondidos em nosso passado? Adivinhe o que realmente impulsiona a construção do Titanic 2. O Titanic Sono, uma cópia exata do Titanic original, está sendo criado pela empresa Blue Star Line, sob a liderança do empresário australiano Clive Palmer. Inicialmente, esse projeto ambicioso estava previsto para ser lançado em 2022, mas agora espera-se que ele navegue em junho de 2027. É surpreendente como este novo navio combina o estilo clássico do Titanic original com tecnologias modernas para segurança e conforto. Imagine salões luxuosos e escadarias majestosas que lembram o início do século XX, mas com botes, salva-vidas modernos e sistemas de navegação avançados para garantir a segurança dos passageiros. Não é apenas uma homenagem à história, é uma incrível mistura de nostalgia e inovação. O Titanic Seguns busca proporcionar aos convidados uma sensação do passado, enquanto garante uma experiência segura e confortável. Será que este magnífico navio se tornará um museu flutuante ou apenas um cruzeiro de luxo? Uma coisa é certa, muitos aguardam ansiosamente sua grandiosa estreia nas águas. Você não vai acreditar no que dizem sobre a força do seu cérebro. Durante muitos anos, houve um mito popular de que os americanos usam apenas 10% do seu cérebro, mas a neurociência desmentiu essa ideia. Com as modernas tecnologias de imagem cerebral, como a ressonância magnética, os pesquisadores descobriram que quase todas as partes do cérebro estão ativas, mesmo quando estamos descansando. Cada área do cérebro desempenha uma função especializada, desde o processamento de emoções até o controle de movimentos e a formação de memórias. Esse mito é frequentemente retratado em filmes e discursos motivacionais, criando a impressão de que temos um potencial inexplorado. No entanto, os dados científicos mostram claramente que nosso cérebro está sempre trabalhando, gerenciando eficientemente várias tarefas, grandes e pequenas. Portanto, da próxima vez que você ouvir alguém dizer que usamos apenas uma parte do nosso cérebro, você poderá esclarecer isso com confiança. Descubra a beleza natural dos Great Smoky Mountains este ano. Com mais de 10 milhões de visitantes anualmente, o Parque Nacional Great Smoky Mountains é um verdadeiro paraíso para os amantes da natureza.
As pessoas vêm a essa região pitoresca para aproveitar o ar fresco das montanhas, as florestas vibrantes e as deslumbrantes cachoeiras. Em vez de buscar emoções em parques de diversões, elas encontram aventuras nas trilhas que serpenteiam pela vegetação, oferecendo vistas incríveis a cada passo. O parque abriga uma diversidade de vida selvagem, incluindo ursos negros, veados e várias espécies de aves, todas prosperando em seu habitat natural. Os visitantes também podem explorar locais históricos, participar de programas guiados e conhecer a rica herança cultural dos Apalaches. Se você deseja relaxar na natureza ou embarcar em uma emocionante caminhada, os Great Smoky Mountains oferecem uma pausa revigorante da vida cotidiana. Com a mudança das estações, o parque se transforma, apresentando uma nova paleta de cores e experiências, tornando um destino imperdível em qualquer época do ano. O que você vai descobrir em sua próxima visita? Você pode se surpreender. Eglo existe em Nova York. A história de Eglo é uma mistura fascinante de criatividade e realidade. Inicialmente, era um lugar fictício, criado nos mapas como uma maneira astuta de pegar infratores de direitos autorais. No entanto, a história tomou um rumo inesperado quando motoristas curiosos, ao verem Eglo em seus mapas, decidiram visitá-lo. Esse aumento de interesse levou à abertura de uma loja aconchegante, orgulhosamente nomeada em homenagem à cidade fictícia. Com o crescimento do número de pessoas que souberam sobre Eglo, esse lugar imaginário começou a aparecer em outros mapas, transformando-se de uma simples fantasia em um ponto real no mapa. Esse fenômeno curioso ilustra perfeitamente como os mapas não apenas representam a geografia, mas também podem moldar nossa percepção e até criar novas realidades. Você consegue acreditar que um nome fictício se tornou um lugar encantador para os aventureiros? Você consegue adivinhar qual é a palavra mais longa em inglês? É uma palavra incrivelmente longa, com 189.819 letras, que você não ouviria normalmente em uma conversa. Ela se refere ao nome químico completo de uma proteína gigante chamada titina, que desempenha um papel importante na estrutura e função dos músculos. Embora o nome titina seja impressionante, raramente é usado fora dos círculos científicos. No dia a dia, a palavra padrão mais longa que você encontrará tem apenas 45 letras, pneumoconiose. E não podemos esquecer da divertida palavra supercalifragilisticexpialidocious, com 34 letras, que ficou famosa por causa do filme Mary Poppins. Essas palavras complexas destacam a riqueza da língua e despertam o interesse sobre como nomeamos e definimos o mundo ao nosso redor. Você consegue imaginar usar essa palavra de 189.819 letras em uma frase? Acredite ou não, headbanging queima calorias. Você pode pensar que a única maneira de queimar calorias é com exercícios intensos, mas pesquisas surpreendentes mostram que uma hora de headbanging pode queimar cerca de 150 calorias. Embora não recomendemos essa forma de treino, afinal, não é seguro. É interessante pensar em como diferentes atividades afetam nosso corpo. Basicamente, qualquer movimento pode ajudar a queimar calorias, mas esse exemplo extremo destaca como nossos corpos reagem ao estresse e à carga. O headbanging envolve os músculos do pescoço e da parte superior do corpo, resultando em gasto de energia, mesmo que de uma maneira incomum. Então, embora seja mais seguro correr ou andar de bicicleta para atingir suas metas de fitness, é difícil não se surpreender com esse fato curioso. Na próxima vez que você ouvir uma música animada, pense 2 vezes antes de começar a headbang. 150 calorias podem não valer a dor de cabeça. Você pode acreditar que uma bomba de hidrogênio foi perdida em 1958? Esse evento chocante aconteceu quando 2 aviões da Força Aérea do Zewam colidiram no ar sobre a ilha de Tybee, perto de Savannah, na Geórgia. No caos após a colisão, um dos aviões acidentalmente despejou uma bomba de hidrogênio nas águas abaixo. Imagine os riscos envolvidos. Em um momento, pilotos experientes controlavam suas aeronaves, e no seguinte, uma arma nuclear caía no oceano. Apesar de extensas buscas, a arma nunca foi encontrada, o que levanta sérias preocupações sobre a segurança dos arsenais nucleares. Este incidente é um dos vários casos em que armas nucleares foram perdidas devido a acidentes, incluindo colisões de aviões e naufrágios. A condição não contabilizada dessas armas nos lembra dos perigos potenciais associados às tecnologias nucleares.
destacando a importância de medidas de segurança rigorosas e gestão responsável. E se essas poderosas armas forem encontradas? Essas questões levantam um debate relevante sobre as consequências das armas nucleares em nosso mundo moderno. O que realmente fez o festival Balloon Fest 86 famoso? Em 1986, Cleveland decidiu realizar um grande evento, soltando 1,5 milhão de balões de hélio, com o objetivo de estabelecer um recorde no Guinness e mostrar a energia da cidade. Essa iniciativa ambiciosa atraiu a atenção do mundo todo. No entanto, as coisas não saíram como planejado. O mau tempo atrapalhou e a maioria dos balões voltou em vez de subir ao céu. Os balões coloridos, que deveriam trazer alegria, se tornaram um problema inesperado, pousando nas ruas, bloqueando aeroportos e até caindo nas águas do Lago Erie. A tentativa divertida de mostrar a beleza de Cleveland se transformou em um pesadelo logístico. Essas consequências inesperadas levantaram discussões sobre questões ambientais e o impacto de grandes eventos, mudando a forma como vemos o lançamento de balões hoje. O festival Balloon Fest 86 nos lembra que até as melhores intenções podem levar a resultados inesperados que afetam a comunidade. Você já pensou sobre o primeiro voo de avião? Em 1914, o mundo da aviação deu um passo revolucionário com o primeiro voo comercial. Este voo histórico foi realizado em um biplano Benoist 14, que decolou de São Petersburgo e pousou em Tampa, Flórida, em 23 minutos. Imagine só! A bordo havia um passageiro e um saco de correio, marcando um momento importante na história do transporte. Não foi apenas um voo curto, simbolizou o início da indústria da aviação que conhecemos hoje. As pessoas começaram a se encantar com a ideia de viajar pelo ar, e logo surgiram companhias aéreas, mudando nossa forma de viajar. Este primeiro voo acendeu a paixão pela aviação, que continua a crescer, abrindo novos horizontes e conectando muitas comunidades ao redor do mundo. Que começo empolgante para as viagens aéreas, não é mesmo? Acredite ou não, o vento é silencioso, mas ele cria uma sinfonia quando interage com os objetos ao seu redor. Quando o vento sopra, ele passa por árvores, prédios e outras superfícies, fazendo-as vibrar. Essas vibrações geram ondas sonoras que percebemos como sons familiares, como o sussurro das folhas, o murmúrio da grama ou o uivo dos furacões durante uma tempestade. Imagine que você está embaixo de uma árvore alta. Se um vento forte passar, as folhas começam a dançar e seu movimento produz sons suaves e tranquilizantes. Por outro lado, quando o vento passa por um beco estreito, ele pode criar um som mais assustador e uivante. Portanto, embora o vento seja silencioso por si só, sua capacidade de despertar o mundo ao redor o torna uma incrível orquestra de sons da natureza. Na próxima vez que você ouvir o vento, pense em todos os objetos que criam esse som. A natureza não é incrível? Você já se perguntou por que há mais bots na internet do que pessoas? É surpreendente, mas os humanos representam apenas 48% dos usuários da internet, enquanto os bots ocupam os 52% restantes. Esses bots são programas automatizados que realizam várias tarefas, garantindo o funcionamento contínuo da internet. Por exemplo, os bots dos motores de busca ajudam a indexar uma enorme quantidade de informações na rede, permitindo que buscadores como o Google forneçam resultados relevantes para suas pesquisas. Por outro lado, existem também bots maliciosos que criam spam e realizam ataques cibernéticos, entupindo nossas caixas de entrada e, às vezes, ameaçando nossa segurança. Isso significa que, quando você navega na internet, há uma grande chance de que você esteja interagindo com um bot e não com uma pessoa real. Com o avanço da tecnologia, o papel dos bots só tende a crescer, levantando questões sobre como isso afetará nossa experiência online. Os bots continuarão a dominar o espaço digital? Já pensou em cidades com nomes engraçados? Nos Estados Unidos, há muitas peculiaridades, incluindo cidades como Intercourse, na Pensilvânia, Boring, no Oregon, e Accident, em Maryland. Cada um desses nomes inusitados tem uma história que fazia sentido na época, mas hoje em dia, eles costumam arrancar sorrisos dos visitantes. Por exemplo, Intercourse recebeu o nome por causa da interseção de estradas, enquanto Boring vem do sobrenome do fundador da cidade. Muitas dessas cidades se orgulham de sua reputação divertida, vendendo souvenirs inusitados e até realizando festivais anuais em homenagem aos seus nomes únicos. Embora alguns lugares tenham considerado mudar seus nomes para evitar piadas sem fim, esses nomes peculiares trazem um charme brincalhão à paisagem americana.
Turistas de todo o mundo vêm aqui, interessados nesses nomes excêntricos, querendo tirar fotos e aproveitar a atmosfera divertida. Transforme suas paredes com padrões geométricos simples. Os rolos com padrões vão revolucionar a maneira como você adiciona estilo ao seu espaço, sem a complicação da pintura tradicional. Essas ferramentas inovadoras permitem criar facilmente padrões geométricos impressionantes. Basta passar o rolo especial na parede e ele deixará um lindo desenho, perfeito para qualquer ambiente. Não importa se você prefere formas vibrantes ou motivos sutis, os rolos com padrões ajudam a expressar seu estilo único, dando um toque artístico às paredes. Eles são ideais tanto para os amantes do DIY, quanto para iniciantes na decoração. E o melhor de tudo, exige muito menos esforço em comparação com a pintura, permitindo que você transforme um cômodo comum em uma obra de arte em poucos minutos. Além disso, a versatilidade dos rolos com padrões facilita a experimentação com diferentes cores e designs. Imagine a satisfação de criar uma linda parede de destaque ou adicionar elegância ao seu espaço de vida. Então, por que não liberar sua criatividade e experimentar os rolos com padrões? O avião realmente fez uma parada inesperada. No dia 13 de novembro de 2024, o voo da TAP de Portugal surpreendeu a todos, ao pousar inesperadamente no aeroporto de Ponta Delgada. Os passageiros provavelmente ficaram em choque, já que voos diretos são a norma para as companhias aéreas. No entanto, condições climáticas e tráfego aéreo podem causar mudanças repentinas nos horários dos voos, e foi exatamente isso que aconteceu. Ponta Delgada, famosa por suas paisagens deslumbrantes e cultura vibrante, recebeu calorosamente o voo da TAP. Os serviços de terra reagiram rapidamente, ajudando os viajantes que se encontraram nesse lugar pitoresco, mas inesperado. Embora muitos estivessem inicialmente confusos com a parada não planejada, tiveram a chance de aproveitar as belas redondezas antes de continuar a viagem. Que aventuras os aguardam neste encantador canto de Portugal? Prepare-se para se surpreender com a jornada da água. As moléculas de água estão sempre circulando nos sistemas da Terra, passando pela atmosfera, oceanos e organismos vivos. Esse ciclo incrível significa que a água que você bebe hoje tem uma história rica. Ao longo de milhões de anos, quando a água evapora, condensa e cai como precipitação, ela se move pela paisagem, entrando em rios, lagos e oceanos. É muito provável que algumas moléculas no seu copo já tenham sido parte da vida de um dinossauro, passando por seus corpos há bilhões de anos. Esse processo de reciclagem garante que a água esteja sempre em movimento, conectando diferentes ecossistemas e seres vivos. Então, quando você dá um gole, lembre-se de que você não está apenas matando a sede. Você está se conectando com uma história antiga e dinâmica que sustentou a vida na Terra ao longo dos séculos. Não é incrível? O que realmente faz os filhotes de coruja voarem? O filhote, como chamamos o bebê da coruja, começa sua vida aconchegado no ninho e totalmente dependente da mãe. Após a eclosão, a mãe coruja aquece seus pequenos filhotes, enquanto procura comida para que eles cresçam fortes. Esse cuidado dura cerca de 6 semanas, até que os jovens corujas desenvolvam suas penas e força. Quando eles têm 7 a 8 semanas, chega o grande momento, o primeiro voo. Esse emocionante salto no ar marca o início de sua jornada rumo à independência. No outono, a maioria das responsabilidades de cuidar dos filhotes termina, e os jovens corujas estão prontos para voar sozinhos. Eles deixam o ninho cheios de energia e prontos, incorporando o espírito da vida selvagem. Então, da próxima vez que você ver uma majestosa coruja em voo, lembre-se de sua jornada de um adorável e fofinho filhote até se tornar uma poderosa ave de rapina. Você sabia que os mosquitos têm uma incrível habilidade de encontrar suas próximas vítimas ao detectar o dióxido de carbono que exalamos? Quando você respira, libera esse gás que serve como um farol, atraindo os mosquitos até você. Eles são especialmente ativos ao amanhecer e ao entardecer, quando muitas pessoas estão ao ar livre, aproveitando a natureza. Mas por que nesses momentos? Nessa parte do dia, quando a temperatura está mais baixa, o nível de dióxido de carbono aumenta tanto pela respiração quanto pela queda da temperatura, facilitando a busca dos mosquitos por suas vítimas. Curiosamente, alguns mosquitos se sentem mais atraídos por certas pessoas, muitas vezes devido à temperatura do corpo, ao calor da pele e até mesmo às bactérias que vivem em nossa pele. Isso faz com que algumas pessoas sejam vítimas sortudas dessas picadas, enquanto outras conseguem curtir atividades ao ar livre tranquilamente.
Então, da próxima vez que você estiver fora ao amanhecer ou ao entardecer, não se esqueça de se proteger, pois você não está apenas aproveitando a natureza, mas também convidando esses sugadores zumbidores a se juntarem à diversão. Prepare-se para se surpreender com os superpoderes dos tubarões. Os tubarões têm uma habilidade única que muitos não conhecem. Eles podem aquecer seus olhos e cérebro. Essa adaptação incrível os ajuda a perceber movimentos e a ver melhor em águas turvas, o que é essencial para a caça. Imagine nadar no oceano com pouca visibilidade, enquanto essas criaturas magníficas conseguem detectar até o menor movimento da presa. Um dos tipos que se beneficia muito dessa característica é o tubarão macô, conhecido por sua velocidade e agilidade. Ao viajar por águas de diferentes temperaturas, o tubarão macô usa seu sistema especializado de aquecimento para manter seus sentidos aguçados. Essa habilidade não só melhora sua visão, mas também pode aumentar a eficácia da caça. É surpreendente pensar em como a natureza dotou os animais com ferramentas tão incríveis para a sobrevivência. Então, da próxima vez que você ouvir sobre tubarões, lembre-se de que eles não são apenas predadores poderosos. Eles também são mestres da adaptação no mundo subaquático. Adivinhe o que realmente move as celebrações globais de aniversários? Cerca de 22 milhões de pessoas ao redor do mundo comemoram o mesmo dia de aniversário, criando uma festa invisível que enche o ar de um sentimento de unidade e celebração. Esse fenômeno incrível mostra como as datas de nascimento podem ser aleatórias e quantas vidas se cruzam em um único dia. Imagine a alegria e a surpresa ao descobrir que amigos, familiares ou até mesmo celebridades também apagam velhinhas no mesmo dia que você. Essa conexão pode inspirar conversas, fortalecer amizades e até levar a encontros. É um lembrete das nossas experiências compartilhadas como seres humanos, não importa onde vivemos. Pense nisso, 22 milhões de pessoas, todas celebrando suas vidas juntas, destacam não apenas as chances de nascer, mas também a linda tapeçaria da nossa existência comum. Então, da próxima vez que você apagar as velas, saiba que você faz parte de uma celebração muito maior que acontece ao redor do mundo. Cuidado com esses produtos perigosos para cães. Muitos alimentos comuns podem ser prejudiciais ou até fatais para nossos amigos de quatro patas. Coisas como chocolate, uvas e cebola podem ser saborosas para nós, mas podem causar sérios danos à saúde do seu cachorro. O chocolate contém teobromina, que os cães não conseguem metabolizar, levando a sintomas como vômito, batimentos cardíacos acelerados e até convulsões. Uvas e passas podem causar danos graves aos rins, enquanto cebola e alho podem levar à anemia com o tempo. É importante que os donos de cães fiquem atentos e mantenham esses produtos fora do alcance. Em vez disso, escolha sempre petiscos que sejam seguros e nutritivos para os cães. Uma dieta segura ajuda seu cachorro a se manter feliz e saudável, reduzindo o risco de problemas estomacais ou sérias complicações de saúde. Lembre-se, se você tiver dúvidas sobre a segurança de um alimento para seu pet, é melhor consultar um veterinário. Prestar atenção ao que seu amigo peludo come é uma parte importante da responsabilidade de ser um dono de animal. Você não vai acreditar que isso está relacionado à segurança dos aviões. Em situações de emergência, os aviões têm um sistema único que permite descarregar combustível das asas. Esse procedimento é especialmente importante quando os pilotos precisam pousar rapidamente e com segurança, pois reduz significativamente o peso da aeronave. Quando um avião está sobrecarregado de combustível, o risco de uma explosão catastrófica durante o pouso aumenta. Ao descarregar combustível, os pilotos não apenas aliviam a aeronave, mas também aumentam suas chances de um pouso bem-sucedido. Esse sistema de descarte de combustível é uma função de segurança crucial que protege os passageiros e a tripulação em momentos críticos. Acredite ou não, mas esse processo é rigorosamente regulamentado e os pilotos passam por um treinamento extensivo para realizá-lo de forma impecável. Então, da próxima vez que você pensar em voar, lembre-se desse fato interessante sobre segurança no céu. A redução de peso faz toda a diferença. Você já pensou nas cores dos doces? A cor vibrante do seu doce favorito da infância, que muitos associam à diversão e nostalgia, na verdade surgiu por um feliz acaso. Quando os fabricantes estavam experimentando novos sabores, eles descobriram uma cor que se mostrou surpreendentemente atraente.
Em vez de usar corantes comuns, escolheram esse tom inesperado, simplesmente porque estava disponível na época. Essa escolha aleatória conquistou o coração dos consumidores e logo se tornou um padrão para os doces coloridos. Agora, não conseguimos imaginar doces sem essas cores chamativas. É incrível como um simples acaso pode influenciar nossa percepção dessas guloseimas, tornando-as não apenas deliciosas, mas também visualmente impressionantes. Então, da próxima vez que você saborear esses doces coloridos, lembre-se da divertida história por trás da sua cor icônica. Adivinhe o que realmente causou a mudança do nome da Nike. Originalmente, a Nike se chamava Blue Ribbon Sports, quando abriu suas portas em 1964. Esse nome refletia o foco inicial da empresa na venda de tênis esportivos japoneses nos Estados Unidos. No entanto, à medida que a empresa crescia, os fundadores Phil Knight e Bill Bowerman perceberam que era necessário mudar o nome para melhor refletir sua visão. Em 1971, eles se renomearam para Nike, inspirados na deusa grega da vitória. Essa decisão não apenas deu ao brand uma nova identidade, mas também o conectou ao espírito competitivo do esporte. O icônico logotipo swoosh, criado por Caroline Davidson, logo se tornou um dos símbolos mais reconhecíveis do mundo. Hoje, a Nike é um grande jogador no mercado de roupas e calçados esportivos, sempre superando limites e inspirando atletas em todo lugar. Não é incrível como uma simples mudança de nome pode transformar a identidade de uma marca? Incrível, mas o espaço interestelar não é tão vazio assim. Muitas pessoas imaginam as vastas extensões do cosmos como um vazio, mas na verdade estão cheias de meio interestelar, uma mistura de gás e poeira. Principalmente composta de hidrogênio e hélio, essa mistura desempenha um papel fundamental no nascimento das estrelas. Em áreas mais densas, a gravidade atrai esses gases, fazendo-os se comprimir e provocar a fusão nuclear, resultando no surgimento de uma nova estrela. Por exemplo, o Sagitário B2 é uma nuvem de gás próxima ao centro da Via Láctea. É surpreendente que ela emita ondas de rádio e contenha álcool suficiente para encher impressionantes 400 trilhões de pintas de cerveja. Enquanto isso, nebulosas impressionantes como a nebulosa de Órion são visíveis e mostram gás iluminado por estrelas próximas. Essas maravilhas astronômicas nos lembram que mesmo aquilo que parece vazio está cheio de potencial e vida. Quais outros segredos o abismo do cosmos esconde? Você sabia que algumas pastas de dente contêm diatomita? Esse ingrediente incrível vem de pequenas algas unicelulares chamadas diatomáceas, que viveram há milhões de anos nos oceanos antigos. Na pasta de dente, a diatomita age como um abrasivo suave, ajudando a remover a placa e manchas dos seus dentes. Mas não é só sobre limpeza. Essa combinação única trabalha junto com outros ingredientes para te dar um sorriso mais brilhante. Quando você escova os dentes, o movimento das cerdas ativa a diatomita, aumentando seu poder de limpeza. É impressionante como as menores criaturas da natureza nos ajudam a cuidar dos dentes, não é? Então, da próxima vez que você apertar a pasta, lembre-se de que está usando um pedaço da história da Terra para manter seus dentes saudáveis. Já pensou em carregar dispositivos com a ajuda da natureza? A Lírio d'Água é um carregador portátil inovador que usa a força do vento e da água para gerar eletricidade. Imagine estar ao ar livre, aproveitando a natureza e ainda podendo carregar seus dispositivos. Este dispositivo inteligente funciona com o fluxo da água e do vento, tornando-se uma alternativa ecológica para todas as suas necessidades de carregamento. O que diferencia a Lírio d'Água é a sua facilidade de uso. Basta colocá-la em um riacho ou em um local com vento e deixar a natureza fazer o seu trabalho. Quando gira, a turbina captura energia e a transforma em eletricidade, que pode carregar smartphones, câmeras e muito mais. Perfeita para caminhadas, viagens ou até mesmo em situações de emergência, a Lírio d'Água permite que os usuários se mantenham conectados sem depender de fontes de energia tradicionais. É uma combinação incrível de tecnologia e natureza, mostrando como soluções inovadoras podem levar a um estilo de vida sustentável. Não é empolgante pensar que a natureza pode nos ajudar a manter nossos dispositivos carregados? Você sabia que existe uma capela de 10.000 anos? Esta incrível obra, criada pela Fundação do Tempo Longo, não é apenas feita para durar milênios, mas também para mudar nossa percepção do tempo. Escondida dentro de uma montanha no Texas, essa capela extraordinária está programada para tocar uma vez por ano e soar apenas uma vez por século.
Ela serve como um profundo lembrete de que nossas ações hoje impactam o futuro, afetando gerações que virão. Em vez de focar em benefícios de curto prazo, a capela nos incentiva a pensar a longo prazo, promovendo responsabilidade e desenvolvimento sustentável. Seu mecanismo inclui uma engenharia genial para garantir sua durabilidade, utilizando materiais resistentes e um design inteligente que minimiza a necessidade de manutenção. Este projeto fascinante nos convida a refletir sobre o que as civilizações pensarão de nós em milhares de anos. Como queremos que nosso legado seja lembrado. Você ficará surpreso ao saber que os túneis nus estão prosperando. Esses seres incríveis têm uma habilidade única. Conseguem sobreviver em condições de baixo teor de oxigênio por até 20 minutos sem se prejudicar. Como eles conseguem isso? Os túneis nus mudam de um metabolismo normal de açúcar para um metabolismo de frutose, o que os ajuda a sobreviver em condições extremas, onde a maioria dos outros animais enfrenta dificuldades. Essa adaptação permite que seus corpos usem a frutose como combustível quando há falta de oxigênio, dando-lhes uma vantagem na sobrevivência. Eles habitam principalmente a África e são animais sociais que vivem em colônias, como abelhas ou formigas. Sua incrível resistência desperta o interesse dos cientistas, pois isso pode ajudar a desvendar segredos sobre a saúde humana e a sobrevivência em condições adversas. Imagine o que poderíamos aprender com esses pequenos seres sobre resistência e adaptação. Quais outras qualidades surpreendentes eles possuem? Você sabia que Sofia Coppola, a famosa diretora, apareceu pela primeira vez na tela quando era bebê? Ela participou de uma cena de batismo no clássico filme de seu pai, Francis Ford Coppola, O Poderoso Chefão. Nesse momento marcante, a pequena Sofia entrou em cena sem nem perceber, pois tinha apenas alguns meses de vida. Mas isso foi só o começo de sua trajetória na indústria do cinema. Apesar de ter começado como atriz, ela decidiu trabalhar atrás das câmeras e se tornou uma diretora talentosa. Sofia foi reconhecida por filmes como Encontros e Desencontros, que lhe rendeu um Oscar de melhor roteiro original, e As Virgens Suicidas, onde seu estilo único e habilidade de contar histórias se destacam. Curiosamente, suas obras frequentemente exploram temas de solidão e as dificuldades da experiência feminina, o que a diferencia de outros em Hollywood. Sofia Coppola prova que até aqueles que começam de forma modesta podem se tornar artistas influentes. O que você acha que a infância dela influencia seus filmes? Você sabia que o abacate era chamado de pera de jacaré? Esse nome curioso vem da casca verde e rugosa da fruta, que lembra a pele de um jacaré. É engraçado como um molho tão amado como o guacamole pode ter uma ligação com um réptil. O abacate não é apenas único na aparência, mas também é rico em nutrientes, o que o torna popular entre os amantes de uma alimentação saudável. Ao cortar um abacate, você encontra uma textura cremosa e amanteigada, perfeita para passar ou misturar em receitas deliciosas. O nome pera de jacaré reflete uma aparência interessante da fruta, que realmente se destaca na cesta de frutas. Esse nome foi usado no século XIX, capturando a imaginação de muitos e adicionando um toque de humor à sua reputação. Então, da próxima vez que você estiver saboreando guacamole, pense em seu apelido divertido e em como ele se relaciona com sua forma selvagem e natural. Não é interessante como nomes simples de alimentos podem nos contar histórias sobre suas origens? Você sabia que os mexilhões podem viver até 20 anos na natureza? Essas criaturas surpreendentes têm habilidades impressionantes. Uma das suas características mais notáveis é o uso de fios de biços, que são fibras resistentes e sedosas que permitem que eles se fixem. Isso os ajuda a se mover de um lugar para outro, explorando novas superfícies em busca de comida e segurança. E tem mais, alguns mexilhões podem até brilhar no escuro. Essa bioluminescência atua como um mecanismo de defesa inteligente para afastar predadores. Imagine nadar entre luzes subaquáticas brilhantes. Os mexilhões realmente são habitantes incríveis do oceano. Suas adaptações únicas não só ajudam na sobrevivência, mas também os tornam uma parte importante dos ecossistemas marinhos. Não é impressionante como algo tão pequeno pode ter um grande impacto no seu habitat? Você sabia que os vagalumes brilham por causa da luciferina? Essa substância incrível, cujo nome vem do latim e significa portador de luz, é essencial para o brilho mágico que esses pequenos insetos emitem. Quando um vagalume quer iluminar a noite, ele mistura luciferina com oxigênio em uma reação bioquímica que produz luz.
Esse processo não gera calor, por isso a luz é frequentemente chamada de luz fria. Esse brilho surpreendente tem várias funções, como atrair parceiros e afastar predadores. Curiosamente, nem todos os seres bioluminescentes usam luciferina. Alguns dependem de outros compostos. Os vagalumes, com seus cintilantes lampejos, encantam as pessoas há séculos, simbolizando as noites de verão e a beleza da natureza. Na próxima vez que você ver vagalumes dançando na escuridão, lembre-se de que tudo isso é graças a essa incrível reação química. Que incrível, não é? Um fato interessante sobre o Vaticano. No coração da Itália está o Vaticano, o menor estado independente do mundo, com apenas cerca de 44 hectares. Essa situação única cria um cenário geográfico fascinante. É como uma verdadeira matrioshka russa. Embora o Vaticano tenha sua própria administração, sistema postal e leis exclusivas, no seu centro está a Basílica de São Pedro, uma igreja magnífica que oficialmente faz parte da Itália. A Basílica atrai milhões de turistas a cada ano, tornando o Vaticano um importante centro cultural. No Vaticano vive o Papa, líder espiritual de milhões de católicos ao redor do mundo, além de abrigar incríveis obras de arte e arquitetura, incluindo o famoso teto da Capela Sistina, de Michelangelo. Com uma população de cerca de 800 pessoas, esse pequeno lugar desempenha um papel enorme na história e na religião mundial. Você consegue imaginar viver em um país tão pequeno, mas tão influente? Sim, é verdade. A Universal Studios levou a inovação a um novo nível, transformando cães robóticos em impressionantes dragões realistas. Essa conquista incrível é inspirada nos personagens amados do filme Como Treinar o Seu Dragão. Imagine uma criatura flutuando acima de você, suas escamas brilhando sob as luzes, enquanto ela solta fogo. Na verdade, efeitos especiais que imitam chamas. Os criadores da Universal Studios projetaram cuidadosamente esses dragões robóticos para capturar a mesma emoção e individualidade do filme. O resultado é uma experiência visual inesquecível para os visitantes, pois os dragões parecem saltar diretamente da tela. Ao assistir a isso, os visitantes não podem deixar de sentir a emoção de ver essas criaturas míticas ganhando vida de uma forma que nunca imaginaram. Essa combinação de robótica e narrativa mostra como a tecnologia pode aprimorar o entretenimento, criando momentos mágicos para fãs de todas as idades. Que maneira incrível de trazer o mundo dos dragões à vida diante de nossos olhos! Você já viu uma tartaruga se esconder completamente? As tartarugas lagarto que vivem na América do Norte têm uma característica incrível, seu casco articulado. Esse design único permite que elas se fechem completamente, oferecendo ótima proteção contra predadores. Imagine como isso é eficaz quando um animal faminto começa a persegui-las. As tartarugas são conhecidas por sua lentidão, mas não se deixe enganar. Elas também são incrivelmente resistentes e podem viver mais de 50 anos. Essa combinação de um casco protetor e uma longa vida faz delas um exemplo notável da evolução criativa da natureza. Quando sentem uma ameaça, a tartaruga pode se esconder, permanecendo segura até que o perigo passe. Seus cascos, lindamente decorados e muitas vezes coloridos, não servem apenas para a beleza. Eles desempenham um papel importante na sobrevivência na natureza. Ao observar essas criaturas delicadas, pense em como suas adaptações únicas as ajudaram a sobreviver ao longo das gerações. Não é incrível como a natureza dá aos animais as ferramentas necessárias para sobreviver? Você vai se surpreender com a incrível Ponte Rui na China. Essa construção impressionante tem um design ondulado que não só chama a atenção, mas também proporciona experiências únicas aos visitantes. Com uma altura de 140 metros, a Ponte Rui se assemelha a uma dupla espiral, elegantemente suspensa entre montanhas majestosas. Ao caminhar sobre seus pisos de vidro transparente, você terá a sensação de estar flutuando sobre a deslumbrante paisagem abaixo. A arquitetura ondulada não é apenas para embelezar. Ela simboliza tanto a atratividade estética quanto a genialidade da engenharia, permitindo que a ponte resista a ventos fortes e terremotos. Atraídos pela adrenalina, os aventureiros buscam essa maravilha arquitetônica para tirar fotos e desfrutar das vistas impressionantes da natureza ao redor. Seja você um amante de aventuras ou um fã de arquitetura, a Ponte Rui oferece experiências inesquecíveis que unem arte e ciência. Você tem coragem suficiente para caminhar sobre seu piso de vidro? Prepare-se para se surpreender com a Mini Bolsa. Em 2023, o coletivo de arte MSCHF apresentou ao mundo um verdadeiro tesouro em miniatura, a menor bolsa já criada.
Este item incrível é inspirado nos designs icônicos da Louis Vuitton e é tão pequeno que só pode ser visto através de um microscópio. Suas dimensões são de apenas 657 por 222 por 700 micrômetros. Uma combinação impressionante de criatividade e habilidade. Imagine segurar algo que é praticamente invisível a olho nu. A MSCHF sabe como expandir os limites da arte e da moda, e esta criação não é exceção. Elementos fosforescentes dão a ela um brilho único, tornando-a ainda mais fascinante quando ampliada. Esta mini bolsa levanta questões sobre o propósito da arte e da moda. Algo tão pequeno pode realmente se afirmar. Ela certamente desafia nossas ideias sobre tamanho e utilidade no design da moda. Então, o que você acha? A mini bolsa é uma obra-prima ou apenas um truque? Ela acende nossa imaginação e nos convida a olhar mais de perto o mundo da criatividade. Prepare-se para se surpreender com a história do Pizza.com. Em 1994, Chris Clark fez um movimento inteligente ao comprar o domínio Pizza.com por apenas $20 por ano. Naquela época, a internet estava apenas começando e muitos subestimavam o valor dos nomes de domínio. Clark inicialmente planejou usá-lo para seu negócio de consultoria, mas não imaginava o quão popular esse nome se tornaria. Avançando para 2008, esse pequeno investimento trouxe um enorme retorno quando ele vendeu o domínio em um leilão por incríveis $2,6 milhões. Essa venda impressionante destaca o quão valiosos podem ser os nomes de domínio e como eles podem se tornar verdadeiros ativos ao longo do tempo. Pense que algo tão simples como um nome pode levar a tanta riqueza. A história do Pizza.com não apenas reflete o crescimento da era digital, mas também serve como uma lição sobre como encontrar oportunidades no mundo online. Quem sabe qual será o próximo nome de domínio valioso a surgir? Difícil de acreditar, mas pais suecos enfrentaram recusa no nome. Em uma reviravolta inusitada, um casal na Suécia tentou nomear seu filho com uma combinação de letras que parecia um toque aleatório no teclado. Eles afirmaram que se pronunciava como Alban, mas as leis suecas sobre nomes intervieram e disseram não. Essas leis existem para proteger as crianças de nomes incomuns que podem causar constrangimento ou serem difíceis de pronunciar. Na Suécia, há uma tradição de dar nomes que são bastante simples. Isso significa que os nomes devem ser facilmente compreensíveis e seguir as normas culturais estabelecidas. Embora alguns pais busquem uma escrita única e nomes originais, o governo sueco leva muito a sério o bem-estar das crianças. Portanto, se você planeja nomear seu filho com algo incomum, leve em consideração as leis locais e as particularidades culturais. Sua escolha pode não ser tão livre quanto parece. Você sabia sobre a mudança dos nomes dos times de Baltimore? Os Orioles e os Ravens de Baltimore já foram chamados de Browns antes de adotarem seus nomes atuais. Essa mudança não foi apenas um rebranding, simbolizou uma transformação significativa em sua identidade. Quando os Orioles foram fundados em 1954, escolheram um nome que refletia suas cores vibrantes laranja e preta e o espírito da cidade. Mais tarde, em 1996, os Ravens surgiram em Baltimore após um curto período como Browns. Os novos nomes representavam um novo começo, incorporando um símbolo de ave que é querido pela comunidade. Essa mudança deu a ambas as equipes identidades únicas, criando uma conexão especial com a cidade amada pelos fãs. Hoje, cada equipe não só honra a rica história do esporte em Baltimore, mas também acrescenta um caráter vibrante à cultura da cidade com seus nomes e mascotes. Então, da próxima vez que você torcer pelos Orioles ou Ravens, lembre-se da incrível jornada deles de Browns para aves favoritas. Você sabia sobre os tigres de meia-lua? Esses seres incríveis são extremamente raros, com menos de 10 conhecidos no mundo. Os tigres de meia-lua são uma variação genética única, que lhes confere uma coloração característica, com uma combinação de pelagem preta e laranja disposta em manchas incomuns. Tudo começa com uma mutação rara em seus genes, que afeta o desenvolvimento de sua pelagem. Diferente dos tigres laranja-dourados que costumamos ver, esses belos tigres de meia-lua surgem do cruzamento de diferentes populações, especialmente da rara espécie malaia, com as ameaças ambientais e a perda de habitat, colocando em risco muitas populações de tigres. A sobrevivência dessas variações únicas se torna ainda mais importante. Especialistas em vida selvagem ressaltam a importância dos esforços de conservação para proteger tanto os tigres quanto seus habitats.
garantindo que as futuras gerações possam admirar esses animais incríveis. Então, da próxima vez que você pensar em tigres, lembre-se dessas raras criaturas de meia-lua. Quem não gostaria de ver uma criação tão fascinante na natureza? Conheça o inteligente macaco prego da América Central. Esse incrível primata, do gênero Cebus, é conhecido por sua impressionante inteligência e agilidade. Os macacos prego não são apenas adoráveis com suas expressões faciais, mas também estão entre os animais mais inteligentes, não humanos, capazes de resolver problemas e usar ferramentas. Por exemplo, eles podem quebrar nozes com gravetos ou pedras, mostrando suas habilidades motoras avançadas. Esses seres inteligentes vivem em grupos sociais, onde se comunicam entre si por meio de diferentes sons e gestos, o que destaca ainda mais suas capacidades mentais. O que os torna ainda mais interessantes é sua habilidade de aprender uns com os outros, evidenciando um alto nível de inteligência social. Ao viajar pelas florestas da América Central e do Sul, os macacos prego desempenham um papel importante em seus ecossistemas, ajudando na dispersão de sementes, o que favorece o crescimento das plantas. Com suas personalidades encantadoras e mente afiada, não é surpresa que tenham conquistado o coração de muitas pessoas ao redor do mundo. Você já observou um macaco prego em ação? Incrível, mas verdade. Krimpaf viveu 38 anos. Ela é a gata mais velha do mundo. Nascida em 3 de agosto de 1967 em Austin, Texas, Krimpaf era uma gata fofinha e carinhosa que conquistou o coração de muitos. Seu dono, Jake Perry, deu a ela um lar amoroso, cheio de cuidados e atenção, o que a ajudou a prosperar. Krimpaf se alimentava de petiscos especiais e, claro, recebia muito amor e carinho, o que, segundo muitos, contribuiu para sua longevidade. Enquanto a média de vida de um gato é de cerca de 15 anos, a impressionante idade de Krimpaf chamou a atenção do Guinness World Records. Sua história inspira donos de animais de estimação a cuidar da qualidade do atendimento, da atividade física e das visitas regulares ao veterinário, para que seus amigos peludos sejam saudáveis e felizes. Não é incrível pensar em quantos ronronados e abraços Krimpaf recebeu em sua vida extraordinária? É interessante pensar que os antigos gregos talvez nem soubessem o que chamamos de cor azul. Textos daquela época frequentemente descrevem o oceano e o céu com termos como cor do vinho. Essa escolha incomum de palavras sugere que eles talvez não tivessem uma palavra ou conceito específico para azul em sua língua. A percepção de cores pode variar muito entre culturas, influenciada pela linguagem e pela experiência de vida. As línguas evoluem para refletir o que é importante para seus falantes, e para os antigos gregos, talvez os tons vibrantes de verde da natureza ou os profundos vermelhos do vinho fossem mais significativos do que o azul. Essa ideia fascinante levanta questões sobre como nossa própria língua molda o que vemos ao nosso redor. Se em uma cultura não há palavra para uma cor, isso significa que eles não a veem. A relação entre linguagem, percepção e cultura continua sendo um rico campo de pesquisa, oferecendo uma compreensão de quão únicas podem ser nossas experiências, mesmo em relação a algo tão fundamental como a cor. E se eu disser que a infância de Katy Perry foi rigorosa? Crescendo em uma família religiosa, a cantora Katy Perry enfrentou dificuldades únicas. Sua mãe tinha crenças rígidas que moldavam o dia a dia deles, até influenciando o que ela podia comer. Por exemplo, Kate não podia comer cereais Lucky Charms, porque sua mãe associava a palavra sorte a Lúcifer. Isso significava que enquanto muitas crianças se deliciavam com os doces coloridos, Kate tinha que abrir mão deles e procurar outras opções para o café da manhã. As crenças de sua família iam além dos cereais. Ela tinha que chamar os ovos recheados de ovos dos anjos, uma maneira brincalhona mais séria de seguir os princípios religiosos. Essa educação cheia de restrições pode ter inspirado Katy em sua criatividade, já que ela frequentemente mistura suas dificuldades pessoais com melodias vibrantes e memoráveis que ressoam com os fãs. Você consegue imaginar como seria sua música se ela tivesse crescido em uma família mais livre? Você sabia que Jay-Z atirou no irmão aos 12 anos? Esse incidente chocante aconteceu durante uma discussão acalorada sobre joias roubadas e deixou uma marca profunda na vida do artista. Crescendo no projeto Marcy em Brooklyn, Jay-Z, cujo nome verdadeiro é Sean Carter, enfrentou muitas dificuldades que moldaram seu futuro. O conflito com seu irmão mais velho teve consequências sérias, mas também se tornou um ponto de virada para Jay-Z.
que mais tarde refletiu essa experiência dolorosa em sua música. Na canção Você Deve Me Amar, ele alude às lutas e conflitos que marcaram sua infância. Esse relato sincero e pessoal destaca como memórias e experiências poderosas influenciam a criatividade do artista. A trajetória de Jay-Z, de um jovem problemático a um ícone do hip-hop, nos lembra que as dificuldades muitas vezes moldam a resiliência e a criatividade. O que você acha que esse incidente nos ensina sobre o poder da música e da narrativa? E se eu disser que um chimpanzé é um artista famoso? Em 1964, o mundo da arte foi surpreendido por uma incrível série de pinturas feitas por um chimpanzé chamado Pierre Brassou. No início, os espectadores ficaram impressionados com as cores vibrantes e a profundidade emocional das obras expostas em uma galeria respeitável. Os críticos elogiavam o talento, e alguns até chamavam as obras de Brassau as melhores da exposição. No entanto, a surpresa foi que Pierre Brassau não era um humano, mas um inteligente chimpanzé. Essa reviravolta surpreendente gerou tanto admiração quanto debates sobre a natureza da criatividade e da expressão artística. Importava que Brassau fosse um chimpanzé? Muitos afirmavam que o apelo das pinturas ofuscava a identidade de seu criador. Este caso fascinante questiona nossa compreensão da arte e levanta questões. Qualquer um, independentemente de sua origem, pode ser considerado um artista? Você sabe o que realmente causa lesões nos olhos? Um corte de papel no olho, também conhecido como lesão na córnea, pode levar a sérios problemas, como infecções ou cicatrizes. Diferente da pele, a córnea é mais sensível e cicatriza mais devagar. Por isso, até mesmo uma pequena lesão pode causar visão embaçada ou desconforto constante. Se você acidentalmente arranhar o olho, é importante procurar tratamento, pois ignorar pode resultar em secura crônica ou complicações mais graves. A sensibilidade da córnea significa que qualquer lesão, seja um corte de papel ou poeira, pode ser bastante dolorosa. Então, da próxima vez que você estiver lidando com papel ou se deparar com partículas irritantes, pense em como é importante proteger seus olhos. Com os cuidados adequados, muitas lesões oculares cicatrizam bem, mas é fundamental agir rapidamente para evitar consequências a longo prazo. Você já parou para pensar em quão frágeis são seus olhos? Você sabe o que realmente causa soluços constantes? Os soluços podem parecer uma irritação engraçada, mas os soluços persistentes podem se tornar um problema sério de saúde. Esses casos raros duram mais de 48 horas e podem afetar significativamente a vida cotidiana. Um caso impressionante é o de Charles Osborne, que ficou famoso por sofrer de soluços por incríveis 68 anos, de 1922 a 1990. Imagine como é enfrentar isso todos os dias. Mas o que causa esses soluços intermináveis? Eles podem ser provocados por diversos fatores, incluindo danos nos nervos, distúrbios cerebrais ou até mesmo problemas metabólicos. Enquanto a maioria das pessoas tem soluços por apenas alguns minutos, aqueles que sofrem de soluços constantes enfrentam não só o desconforto físico, mas também dificuldades emocionais, pois isso pode ser exaustivo e irritante. Compreender as causas ajuda os pesquisadores a desenvolver tratamentos, trazendo esperança para quem sofre. Como algo tão pequeno pode ter um impacto tão grande na vida? É verdade que o Expresso de Hogwarts está funcionando hoje? Absolutamente! O famoso Expresso de Hogwarts, que leva jovens bruxos e bruxas para a escola de Hogwarts dos filmes de Harry Potter, não é apenas uma invenção. Este lendário trem realmente circula na Escócia, oferecendo aos fãs e viajantes a chance de sentir a magia. O trem passa pela linha alta ocidental, com uma viagem que revela paisagens deslumbrantes, incluindo o impressionante viaduto Glenfinnan, que parece ter saído direto de um filme. Os fãs podem embarcar em uma locomotiva de verdade em determinadas temporadas e desfrutar de uma viagem incrível que dura cerca de 2 horas, mergulhando no encanto das antigas ferrovias. Se você é um fã dedicado de Harry Potter ou apenas ama passeios de trem cênicos, o Expresso de Hogwarts traz um pouco de magia para o cotidiano. Pronto para reservar seu bilhete? Você sabia que o primeiro transporte a vapor foi criado em 1769? Esse invento inovador, o bonde a vapor de Cugnot, foi desenvolvido por Nicolas Joseph Cugnot e marcou um importante momento na história do transporte. Imagine uma época em que as viagens dependiam apenas de carroças e caminhadas. O bonde a vapor de Cugnot tinha um design revolucionário e funcionava com tração a vapor.
mostrando o espírito inovador da Revolução Industrial. Ele abriu caminho para futuros avanços na tecnologia de transporte, preparando o terreno para a mobilidade moderna que conhecemos hoje. Atualmente você pode ver essa incrível obra de engenharia no Museu de Artes e Ofícios em Paris, onde os visitantes podem apreciar sua importância histórica. A invenção de Cugnot pavimentou o caminho para muitas inovações, inspirando os sonhos de inventores e engenheiros ao longo das gerações. Então, da próxima vez que você entrar em um carro ou pegar um trem, lembre-se do bonde a vapor de Cugnot e seu papel fundamental na revolução das viagens. É difícil de acreditar, mas a vida prospera na Fossa das Marianas, o lugar mais profundo da Terra, onde a pressão é mais de 1000 vezes maior do que a pressão ao nível do mar. Imagine o peso de 50 grandes aviões pressionando sobre você. É esse peso que esses organismos enfrentam todos os dias. Apesar das condições extremas, a vida encontra maneiras de existir em formas surpreendentes. Cientistas descobriram seres como amebas, gigantes e estranhas espécies de camarões que se adaptaram a esse mundo subaquático. A incrível resistência desses organismos desafia nossa compreensão sobre a vida e mostra que, mesmo nas condições mais severas, a vida pode não apenas sobreviver, mas também prosperar. Estudar esses habitantes das profundezas do mar pode nos dar pistas sobre como a vida pode existir em outros planetas, tornando a Fossa das Marianas não apenas uma maravilha natural do nosso planeta, mas também a chave para desvendar os mistérios da vida além da Terra. O que mais podemos aprender desse abismo profundo? A vacina contra a gripe é uma ferramenta importante para se proteger do vírus da gripe, mas existe um mito comum de que ela pode causar a própria gripe. Isso não é verdade. A vacina contém vírus inativados ou proteínas recombinantes que não podem causar infecção. Quando você toma a vacina, seu sistema imunológico começa a reconhecer e combater o vírus antecipadamente, caso você o encontre depois. Algumas pessoas podem sentir efeitos colaterais leves, como dor no local da injeção ou cansaço. Essas reações são normais e mostram que seu sistema imunológico está reagindo e não indicam doença. Entender como a vacina contra a gripe funciona pode ajudar a dissipar medos e incentivar mais pessoas a dar esse importante passo para proteger sua saúde, especialmente durante a temporada de gripe. Então, por que deixar mitos atrapalharem sua saúde?